ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade condicional e com o arquivo marcado para nunca ser liberado. Vamos conhecer a história de Hannibal Lecter australiana. Catherine Mary Knight, nascida em 24 de outubro de 1955 em Nova Gales, no Sul, Austrália, era filha de Ken Knight e Barbara. A sua mãe era casada com Jack, de quem teve 4 filhos, mas com o tempo Barbara iniciou um relacionamento fora do casamento com um amigo e colega de trabalho do seu até então marido. A reação da população forçou Barbara e Ken a mudarem-se, e nenhum dos seus filhos foi com ela. Os 2 filhos mais velhos ficaram com o pai e os 2 mais novos foram viver para a casa de uma tia em Sydney. Barbara teve mais 4 filhos com Ken, incluindo meninas gêmeas nascidas em 1955 em Tenterfield. Catherine era uma dessas filhas gêmeas. Em 1959, Jack morreu e então os seus 2 filhos mais velhos que moravam com ele foram morar com Barbara e Ken. Ken era alcoólatra e violento. Ele violava Barbara até 10 vezes por dia e Barbara acabava por contar às filhas os detalhes íntimos da sua vida sexual e o ódio que ela sentia pelo sexo e pelos homens. Catherine nasceu e cresceu num ambiente familiar pouco convencional e disfuncional, O conturbado histórico familiar incluía casos de adultério, alcoolismo e violência sexual. Essa perturbação na sua infância pode ter tido um papel significativo no rumo trágico que a sua vida adulta acabaria por tomar. A escola era um ambiente solitário para Catherine. Os colegas costumavam descrevê-la como estranha e propensa a importunar as outras crianças. Certo dia, Catherine reclamou com a mãe que um dos seus parceiros queria que ela participasse de um ato sexual e que ela não queria, e Barbara simplesmente disse para ela aturar isso e para parar de reclamar. Catherine afirma que foi frequentemente violada sexualmente por vários membros da família, mas não pelo seu pai, e continuou até aos seus 11 anos. Além da sua irmã gêmea, o seu tio Oscar Knight também era muito próximo de Catherine. Ele cometeu suicídio em 1969, deixando Catherine arrasada. Ela afirma que o seu fantasma a visita. Quando começou a frequentar a escola secundária de Muswellbrook, ela tornou-se solitária e é lembrada pelos colegas como uma valentona que defendia as crianças mais pequenas. Catherine chegou a agredir um menino na escola com uma arma, mas também chegou a ser ferida por um professor, que posteriormente foi descoberto que agiu por legítima defesa. Tirando tudo isto, quando Catherine não estava furiosa, ela era uma estudante modelo e chegou a ganhar prémios pelo seu bom comportamento. Com 15 anos, ela abandonou os estudos. Sem conseguir ler nem escrever, conseguiu trabalho numa fábrica de roupas. Um ano depois, ela saiu da fábrica para começar o que ela chamava de emprego dos sonhos: cortar vísceras no matador local. Lá, ela foi rapidamente promovida a soça e recebeu o próprio conjunto de facas de açougueiro. Em casa, ela pendurava as facas sobre a cama para que, segundo ela, tivesse sempre à mão, caso fosse necessário. Hábito que ela manteve até ao fim em todos os lugares em que ela morava. Em 1973, Catherine conheceu David Stanford Kellett, que era um colega de trabalho. Ele tinha perdido um emprego derivado ao seu comportamento e desempenho, mas depois conseguiu trabalho no matador e tornou-se amigo íntimo do irmão de Catherine. Se Kellett entrasse em uma briga, Catherine intervia e apoiava-o com os punhos. Eles casaram em 1974, a pedido dela. Quando o casal chegou, a mãe de David deu alguns conselhos ao filho. Na noite de núpcias, Catherine tentou estrangular Kellett. Segundo ela, foi porque ele adormeceu depois de ter relações sexuais apenas 3 vezes. O casamento foi bastante violento. Em uma ocasião, Catherine queimou todas as roupas e sapatos de Kellett antes de lhe bater na cabeça com uma frigideira, porque ele teria chegado tarde em casa. Temendo pela sua vida, Kellett fugiu, acabando por desmaiar na casa do vizinho.
sendo depois tratado por uma fratura grave no crânio. A polícia ia acusar Catherine, mas ela mudou o seu comportamento com Kellett e o convenceu a retirar as acusações. Em 1976, logo após o nascimento da sua primeira filha, Melissa, Kellett, incapaz de lidar com os abusos, trocou Catherine por outra mulher e mudou-se para Queensland. No dia seguinte, Catherine foi vista a empurrar violentamente o carrinho da filha pela rua principal. Ela foi internada no hospital Elmo, em Thamesworth, onde foi diagnosticada com depressão pós-parto, passado várias semanas em recuperação. Depois de ter tido alta, Catherine colocou Melissa, com apenas 2 meses, em uma linha de comboio, pouco antes do comboio chegar. Depois, ela foi até à cidade, roubou um machado e ameaçou matar várias pessoas. Um sem-abrigo conhecido no distrito como o Velho Ted estava passando na linha do comboio, à procura de comida, e ele encontrou e resgatou a Melissa, segundos antes de o comboio passar. Catherine foi presa e levada novamente para o hospital, mas aparentemente ela recuperou-se e no dia seguinte assinou a sua saída. Poucos dias depois, Catherine cortou o rosto de uma mulher com uma das suas facas e queria que ela a levasse a Queensland para encontrar Kellett. Então a mulher a levou, mas quando pararam num posto de gasolina, a mulher conseguiu escapar. Porém, quando a polícia chegou, Catherine já tinha feito um menino de refém e ameaçava com a faca, mas a polícia conseguiu desarmá-la e ela foi internada no Hospital Psiquiátrico de Morisset. Catherine disse às enfermeiras que ela pretendia matar um mecânico no posto de gasolina porque este tinha consertado o carro de Kellett, o que permitiu que ele partisse, e depois iria matar o marido e a sua mãe quando chegassem em Queensland. Quando Kellett soube do incidente pela polícia, ele deixou sua namorada e mudou-se com a sua mãe para Aberdeen para apoiar Catherine. No dia 9 de agosto de 1976, a Catherine foi liberada aos cuidados da sogra e, junto com Kellett, mudou-se para uma cidade a oeste de Brisbane, onde conseguiu um trabalho numa fábrica de carnes. Em 6 de março de 1980, eles tiveram mais uma filha, Natasha. Em 1984, Catherine deixou Kellett e mudou-se primeiramente para a casa dos pais, mas depois alugou uma casa nas proximidades de Mossbrook. Voltou a trabalhar no matador, porém magoou-se nas costas no ano seguinte e recebeu uma pensão por invalidez. Como já não precisava de alugar um alojamento perto do seu trabalho, o governo concedeu-lhe uma residência na Comissão de Habitação em Aberdeen. Com 38 anos, em 1986, Catherine conheceu Debbie Saunders e em poucos meses ele foi morar com ela e com as suas filhas, porém manteve o apartamento em Scone. Catherine rapidamente ficou com ciúmes do que David fazia quando ela não estava por perto, chegando muitas vezes até a expulsá-lo de casa. Ele então voltava para o seu apartamento, mas ela o seguia e implorava para que ele voltasse. Em maio de 1987, ela cortou a garganta do seu cão de 2 meses na frente dele, para lhe mostrar o que aconteceria se ele tivesse um caso com alguém. Depois disso, deixou-o inconsciente com uma frigideira. Em junho de 1888, ela teve a sua terceira filha, a quem deu o nome de Sarah, o que levou David a comprar uma casa. Catherine pagou a casa com a sua indemnização do trabalho que recebeu em 1989. Ela decorou toda a casa com pele de animais, caveiras, chifres, armadilhas enferrujadas para animais, chaquetas de couro, botas velhas, facões, ancinhos, entre outras coisas, não deixando nenhum espaço descoberto. Após uma discussão com David, ela bateu-lhe com um ferro e esfaqueou-o no abdômen com uma tesoura. Então David voltou para Scone. Porém, mais tarde, ao voltar para casa, em Aberdeen, descobriu que Catherine tinha cortado todas as suas roupas, fazendo assim ele tirar uma longa licença no trabalho e esconder-se. Vários meses depois, David decide voltar para ver a sua filha e descobre que Catherine tinha feito uma queixa na polícia, alegando que tinha medo dele e que tinha sido emitida uma ordem de violência apreendida contra ele. Com o tempo, Catherine foi começando um novo relacionamento com John, de 43 anos, um ex-colega de trabalho no matador. E em 1991, ela engravidou dele. No ano seguinte, em 1992, nasceu um menino que deram o nome de Eric. Porém, o relacionamento deles durou apenas 3 anos.
Depois ela trocou por um homem com quem estava a ter um caso já há algum tempo, o John Price. John Charles Thomas Price já era pai de 3 filhos quando Catherine começou a ter um caso com ele. Ele era uma pessoa querida por todos o que o conheciam. O seu casamento chegou ao fim em 1988. A sua filha de 2 anos ficou com a sua ex-mulher, porém os 2 filhos mais velhos continuaram a morar com ele. Price tinha conhecimento da reputação violenta de Catherine quando eles se começaram a envolver, e em 1995 ela mudou-se para a casa dele. Price ganhava muito dinheiro no trabalho nas minas locais. Os seus filhos gostavam muito de Catherine e, apesar de discussões violentas, no início a vida era um mar de rosas. Em 1998, Catherine e Price tiveram uma discussão porque ele recusava-se a casar com ela. Então, para se vingar dele, ela filmou vários objetos que ele teria roubado do trabalho e enviou essas fitas para o seu chefe. Os objetos eram kits médicos desatualizados que a empresa tinha mandado fora e Price retirou do lixo. Mas mesmo assim, ele foi demitido do emprego que ocupou por 17 anos. Price expulsou Catherine nesse mesmo dia e ela voltou para a sua casa. Contudo, a notícia do que ela tinha feito já se tinha espalhado pela cidade. Alguns meses depois, Price reiniciou o relacionamento com Catherine, porém agora não permitia que ela morasse com ele, o que levou a discussões mais frequentes. Os amigos de Price também se afastaram dele. Eles diziam que enquanto eles estivessem juntos, eles não queriam mais saber. Em fevereiro de 2000, depois de uma série de ataques a Price, levou Catherine a esfaqueá-lo no peito. Cansado disso, ele acabou expulsando-a de casa. E em 29 de fevereiro, enquanto ia para o trabalho, ele parou no tribunal de magistrado e emitiu uma ordem de restrição contra ela, na tentativa de a manter longe dele e dos seus filhos. Nessa mesma tarde, John Price disse aos seus colegas que se não voltasse ao trabalho no dia seguinte, era porque Catherine o teria assassinado. Os colegas preocupados pediram para que ele não fosse para casa, mas como ele temia que Catherine fizesse alguma coisa aos seus filhos, ele voltou. Quando ele chegou em casa, Catherine não estava lá, e ele também tinha descobrido que ela tinha mandado os seus filhos dormir em casa de uns amigos naquela noite. Naquele dia, Catherine também tinha comprado uma lingerie preta e filmado todos os seus filhos enquanto fazia comentários que foram interpretados como um testamento grosseiro. Então Price foi para casa de um dos vizinhos onde passou a noite até voltar para casa e ir deitar-se às 11 da noite. Quando Catherine chegou à casa de Price, ela sentou-se a ver televisão por alguns minutos, enquanto ele dormia. Depois foi tomar um banho e de seguida acordou Price. Eles tiveram relações e após isso ele adormeceu. Às 6 da manhã do dia seguinte, um vizinho ficou preocupado ao ver que o carro de Price ainda estava na garagem. O seu patrão também enviou um trabalhador à casa de Price para ver o que tinha acontecido quando Price não apareceu para trabalhar nessa manhã. Tanto o vizinho como o colega de Price tentaram acordá-lo, batendo na janela do seu quarto, mas ao irem até à porta da frente viram que havia sangue e alertaram as autoridades. A polícia então arrombou a porta dos fundos e ao entrar em casa encontrou o corpo de Price com Catherine, que estava em coma induzido após ingerir uma grande quantidade de remédios. Ela foi levada às pressas para o hospital. O investigador detalhou o caso de John Price em detalhes. Catherine esfaqueou Price com uma faca de açougueiro enquanto ele dormia. De acordo com a evidência de sangue, ele acordou e tentou acender a luz antes de tentar escapar, enquanto Catherine o perseguia pela casa. Ele ainda conseguiu abrir a porta da rua e sair, porém deve ter tropeçado para dentro ou foi arrastado de volta para o corredor, onde por fim morreu. Catherine posteriormente foi a Aberdeen e retirou $1.000 da conta de Price numa caixa de multibanco. A autópsia revelou que ele foi esfaqueado pelo menos 37 vezes, tanto pela frente como pelas costas, e que muitos ferimentos atingiram órgãos vitais. Horas depois da morte de Price, Catherine esfolou e pendurou a pele num gancho de carne na viga da porta da sala de estar. De seguida, decapitou e cozinhou algumas partes do seu corpo, servindo a carne com batata assada, cenoura, abóbora, beterraba, abobrinha, repolho, abóbora amarela e molho em 2 lugares na mesa de jantar.
e ao lado de cada prato estavam bilhetes com o nome de cada filho de Price. Em um dos bilhetes dizia que se o seu pai não podia ser dela, então ele não seria de mais ninguém. Uma terceira refeição foi deitada fora na relva dos fundos por razões desconhecidas, mas existem rumores de que essa refeição era para Catherine, mas que ela não conseguiu comê-la. A cabeça de Price foi encontrada em uma panela com legumes. A mesma ainda estava quente, indicando que o cozimento ocorreu durante o início da manhã. Depois, Catherine ainda arrumou o corpo de Price. Ela estendeu o braço esquerdo sobre uma garrafa de refrigerante e cruzou-lhe as pernas. Catherine ainda deixou um bilhete escrito em cima de uma fotografia de Price, que estava manchado de sangue e com pedaços de carne. Catherine foi acusada de assassinar John Price em 2 de março de 2001, onde ela se declarou inocente. O julgamento iniciou-se em 23 de junho de 2001, acabando por ser adiado por o advogado do Liceu, ficando com a data marcada para o dia 15 de outubro de 2001. Quando o julgamento começou, o juiz Brian O'Keefe ofereceu aos 60 jurados a opção de serem dispensados devido à natureza das provas fotográficas, onde 5 aceitaram. Porém, quando a lista de testemunhas foi lida para os possíveis candidatos, várias outras pessoas desistiram também. Os advogados de Catherine falaram com o juiz, que acabou por suspender o julgamento para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Catherine mudou a sua declaração para culpada, porém o juiz rejeitou, tornando público o motivo que levou o juiz a suspender o julgamento no dia anterior. O juiz tinha tido a informação de que Catherine havia mudado a sua declaração. Assim, o juiz adiou o julgamento e pediu uma avaliação psiquiátrica durante a noite para determinar se Catherine entendia as consequências de uma confissão de culpa e se estava apta para fazer tal confissão. Embora os psiquiatras a considerassem sã, 2 deles concluíram de que ela sofria de transtornos de personalidade borderline, apresentada nenhuma razão para a confissão de culpa, e além da Catherine a apresentar, ainda se recusou a aceitar a responsabilidade pelas suas ações. Os advogados de Catherine ainda solicitaram durante a audiência que ela fosse dispensada para evitar que ela ouvisse alguns dos factos, mas o pedido foi negado. Em 8 de novembro, o juiz apontou que a natureza do crime e a falta de remorso de Catherine exigiam uma pena severa, e então ele a sentenciou à prisão perpétua e recusou-se a fixar um período de liberdade condicional e ordenou que nos seus papéis fosse marcado como definitivamente para nunca mais serem liberados, tendo sido a primeira vez que isto foi imposto a uma mulher na história australiana. Em junho de 2006, Catherine apelou à sentença de prisão perpétua, alegando que a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional era muito severa para o assassinato. Os juízes Peter McLean, Michelle Adams e Megan Layton rejeitaram o recurso no Tribunal de Apelação Criminal de Nova Gales, no Sul, em setembro. Se gostaram do vídeo, deixem um like, partilhem e inscrevam-se no canal. Nós vemos-nos no próximo vídeo.